Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Esse salmo do dia hoje, o Salmo 34, ele é muito interessante se observarmos o contexto, como foi que Davi escreveu esse salmo após uma grande experiência com Deus, né? Davi, ele buscou refúgio, não em Deus, mas buscou até nos próprios inimigos, no momento de desespero. E ele, nesse momento, quando ele passa por aquele sufoco, o semblante de Davi mudou perante Abimeleque e ele foi expulso, né? Tem toda uma história, está lá no livro de 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 21, do 10 e diante. Mas o Salmo 34, ele fala, né, sobre esse refúgio e ele chamou a Deus, ele clamou pelo Senhor. Salmo 34, Salmo do dia, uma reflexão, lembrando desse episódio da vida de Davi, que traz grandes lições para o nosso cotidiano. Nós precisamos refugiar no Senhor. Às vezes a gente busca outros refúgios e a situação é realmente de perigo e de morte. Vejamos o que Davi fala e o que trata o Salmo de número 34 nesta manhã. Podemos colocar um tema para esse salmo: Deus é o nosso refúgio verdadeiro. Queridos irmãos, o salmista, ele louva a Deus após essa experiência. Esse salmo foi escrito, produzido, essa poesia, após o momento onde ele respirou morte entre os seus inimigos. Ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. No tempo da maior crise eu vou louvar o Senhor. No tempo do maior perigo eu vou louvar a Deus, por conta dessa experiência. Ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. É um testemunho. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor, e ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Ele estava aperreado, estava ali com a vida a fio. A situação era extremamente difícil. E Deus se apresenta como provedor e libertador do salmista. É um salmo que realmente a gente começa a pensar a situação que Davi ele passou. Lá em 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 10 e 15, onde a gente tem um contexto principal desta ação de graça que Davi passa, né? Que ele agradece a Deus. Davi, ele fingiu-se de doido. Vocês acreditam? Está aqui no texto. Ele se fingiu de doido para escapar de Aquis, rei de Gate, com quem se tinha refugiado no momento de grande abatimento espiritual. Ele estava desesperado e ele foi para a casa do inimigo. Queridos irmãos, esse salmo, vamos ver expressões e vamos entender por que Davi falou desse jeito. Todo esse incidente é vergonhoso. Davi, ele nunca apareceu tão descrente, tão por baixo espiritualmente, tão desprezível como nessa ocasião. Mas ele, em seguida, escreve esse lindo salmo, contando a experiência que ele teve. Esse salmo que fala de confiança em Deus, apesar de nem merecer. Por isso que Davi se sentia tão indigno. A vida espiritual do povo de Deus cheia de rebeldia, né? Mesmo assim, a manifestação e a misericórdia de Deus na vida deste homem. Ele diz no versículo número 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. E ele fala de um anjo, da presença do Senhor. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e os livra. Davi recebeu um grande livramento de Deus nessa ocasião. Aqui o texto fala em 1 Samuel capítulo 27, né? Vemos ele em outra situação semelhante ao rei Aquis, quando ele estava com seus 600 guerreiros, recorrendo ao mesmo Aquis e fingindo ser amigo dos filisteus, e fingindo ser inimigo do povo de Deus. Mas olha que situação, né? Eu lembro que Pedro fingiu, disse que não conhecia Jesus Cristo, nunca andou com ele, jurou de pé juntos que não conhece Jesus, e o povo dizendo: você é Pedro. Ele fez: não, eu nunca andei com ele. E aqui Davi fingiu que não era, ele disse que não sou ungido, eu não sou nada, eu sou inimigo desse povo.
Se a gente ler todo o capítulo 27, a gente vai entender melhor. E este salmo apresenta justamente uma oração, como que fosse um sermão de gratidão pela misericórdia de Deus na vida dele. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Nem merecia receber a resposta de Deus, mas nesse momento de aflição, eu busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou de todos os meus temores. Queridos irmãos, é muito forte, né? A gente temos um Deus que, apesar de sermos o que somos, Deus, ele permanece um Deus de misericórdia, um Deus de salvação. Vemos que essa experiência de Davi chegou a ser como que fosse uma das maravilhosas passagens bíblicas onde mostra o amor de Deus na vida dele. Ele diz: olhe, provai e vede que esse Deus é bom. Pode fazer prova. E naquele momento de trevas, momento de morte, no meio dos inimigos, esse é o Davi. Aí o rei disse assim: só me faltava essa, agora ter loucos aqui, porque Davi ficou escumando, babando, se fazendo de louco no meio do povo de Deus, uma situação dos inimigos, uma situação humilhante. E ele disse que naquele momento ele ficou maravilhado no livramento que Deus deu a ele. Temeu ao Senhor, conselho que Davi dá: vós que sois seus santos, temei o Senhor, pois não tem falta alguma, é muito livramento aqueles que o temem. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é um homem que deseja a vida? Quem é um homem que quer viver bem? Então você tema a Deus. Guarde sua língua de falar mal, seus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal, procura o bem, faz o bem, procura a paz e siga. Queridos irmãos, eu fico maravilhado. No versículo 37, eu penso que é o ponto alto deste salmo do dia. Quando Davi diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Vou repetir. Os justos clamam. Você é um servo do Senhor, justificado pela fé, pode clamar nesta manhã. O Senhor os ouve. O Senhor livra de todas as suas angústias, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva, é livramento, os contritos de espírito. Verdade que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Está aqui a mensagem do Salmo 34, Davi louvando a Deus, porque respondeu às suas súplicas. Ele clamou a Deus, ele chamou a Deus. Estava tudo dando errado na vida dele. Por isso que essa música de catedral, eu lembrei muito dessa passagem. E você nesta manhã, eu não sei qual meio que você está no meio de inimigos, a situação está piorando, você está sufocado, você tem todos os lados terrores. É hora de clamar ao Senhor, é hora de buscar o Senhor, porque o texto sagrado diz que muitas são as aflições do justo, não são poucas, mas tem algo que o Salmo 34:19 diz: o Senhor livra de todas as tuas angústias. Nessa manhã, não sei qual é a sua angústia, mas aqui a palavra de Deus está dizendo que Ele livra você de todas elas. Você está ouvindo Gabinete Pastoral com o pastor Samuel Bernardes. Então esse Salmo 34, o grande guerreiro Davi, ele reconhece que se não for o Senhor, ele estaria morto ali diante dos seus inimigos, diante dos filisteus. Deus deu vitória. Então o nosso Deus é o Deus que é o refúgio verdadeiro. Salmo 34, que lição! Você busque todo o conteúdo desse salmo a partir da experiência de Davi lá em 1 Samuel. Você vai entender que Deus cheio de amor, que Deus presente. Perto está o Senhor de todos aqueles que têm o coração quebrantado. Davi se humilhou e Deus salvou a sua vida. Salmo 34, está na hora de clamar. Salmo 34 é o salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.